Olá pessoal, estamos de volta com o curso de PhoneGap e Apache Cordova. Essa é a aula de número 22 e hoje finalmente vamos começar a entrar no assunto que é a interface visual. Na aula de hoje a gente vai explorar um pouquinho sobre o jQuery Mobile, já que é uma biblioteca muito simples e assim vai dar uma ideia melhor de como vocês podem integrar qualquer biblioteca HTML5 ou JavaScript que vocês acham que fique legal num projeto mobile com PhoneGap e com Cordova. Até agora no curso, a gente focou apenas nas funcionalidades do framework, que é o Apache Cordova ou PhoneGap. E se a gente olhar aí na tela, nós temos screenshots de alguns aplicativos que a gente desenvolveu durante esse curso até agora. O que praticamente a gente fez nos nossos exemplos foi utilizar o Hello World, que a gente pode criar, né? Quando a gente cria o projeto PhoneGap, ele já vem com alguns arquivos iniciais pra gente. Então a gente aproveitou aqueles arquivos iniciais e colocamos o nosso código. Então, por exemplo, para poder fazer o teste dos alertas nativos, a gente colocou 4 botõezinhos na tela, mostrava o alerta. Para tirar uma foto também foi um botão na tela. E isso não é, na verdade, né, como a gente faz um aplicativo mobile. A gente quer que o usuário tenha uma experiência mais próxima possível do que se a gente estivesse desenvolvendo com a própria linguagem nativa, né? Com Objective-C, Swift, Android, o C# para o Windows Phone, enfim. Então, o que nós aprendemos até agora no curso foi PhoneGap. A gente já sabe praticamente 80% do que existe com o PhoneGap. O que está faltando ainda, que a gente vai ver mais para o final do curso, é a parte de plugins e a parte de como fazer build e algumas outras configurações. Para completar agora, para a gente conseguir fazer mesmo algum aplicativo de verdade, a gente precisa trabalhar com views, ou seja, com botões, com listas, com menus, com tabs, que são componentes que se parecem com componentes nativos mesmo. Para isso, a gente pode utilizar HTML5, JavaScript, CSS3 puro. Um exemplo de aplicativo feito puramente com HTML5, JavaScript e CSS é esse joguinho do Fruit Salad, que a gente precisa alinhar 3 frutinhas na tela e quando a gente alinha as 3 frutinhas na tela, essas frutinhas desaparecem. É muito parecido com aquele joguinho que fez muito sucesso, acho que é o Candy Crush. Esse é um aplicativo que está no Google Play, então o autor do aplicativo desenvolveu isso tudo com HTML5 e CSS3 praticamente e empacotou o aplicativo com o PhoneGap. Isso aqui foi um dos primeiros aplicativos logo quando o PhoneGap ganhou mais de força no mercado. E ele também é um web app, então você pode escanear esse QR Code que está na tela e brincar no seu celular também. Ou então, a gente pode escolher alguma das tecnologias existentes no mercado e para a parte de front-end são muitas, né? Praticamente a cada mês surge algo novo. Tem aí então os full stack, onde você vai precisar somente daquela tecnologia para você desenvolver. Então nós temos o jQuery Mobile, que há uns 5 anos atrás estava super na moda utilizar o jQuery Mobile. Nós temos o Sencha Touch, que foi o primeiro framework HTML5 do mercado para aplicativos híbridos. Tem o Dojo também. Ou então você pode montar a combinação que você preferir. Então, para manipulação de DOM, a gente tem o jQuery. O jQuery, como ele é feito para vários browsers, por exemplo, as versões mais antigas tinham compatibilidade com o Internet Explorer 6, 7, 8, 9, mais Firefox, mais Chrome, mais Safari, etc. Então, para a parte de mobile, não era muito recomendável utilizar o jQuery. Como uma versão mais leve do jQuery tem o Zepto.js, então se você precisar fazer muita manipulação de DOM, é uma biblioteca recomendada de se utilizar. Ou hoje em dia, né, você vai fazer 2, 3 linhas de manipulação de DOM, faz com JavaScript puro mesmo também, que não vai fazer mal algum. Para arquitetura, toda aquela questão de MVVM, arquitetura MVC, a gente tem alguns frameworks também, pode utilizar o Backbone, o Ember, Knockout, AngularJS. E para a parte visual, a gente pode utilizar Bootstrap. É só tomar um pouquinho de cuidado também, porque o Bootstrap, assim como o jQuery, ele tem várias verificações para ser cross-browser, né, para garantir
compatibilidade com a maioria dos browsers, então tomar um pouco de cuidado também na hora de utilizar bibliotecas grandes, assim, que elas podem ser um pouco mais pesadas para essa parte de mobile. Tem o Topcoat, que também é um framework CSS bem leve também, fica bem bacana para se utilizar com mobile. E tem o framework que ganhou muito destaque no mercado também, que é o Ionic, que a gente vai ver na próxima aula. O Ionic basicamente utiliza o Cordova, utiliza o Angular como a parte de arquitetura, e para a parte visual mesmo tem tags HTML e CSS, que é o core do Ionic mesmo. Na próxima aula a gente fala sobre o Ionic e hoje nós vamos focar na parte de jQuery Mobile. Por que o jQuery Mobile? O jQuery Mobile tá bem vovozinho já para desenvolvimento mobile, porém, como a maioria dos desenvolvedores conhecem jQuery e para a parte mobile, utilizando o jQuery Mobile pode ser um bom início para você começar a treinar a parte visual para mobile. Particularmente hoje, se você fosse começar um aplicativo, não recomendaria utilizar o jQuery Mobile, porém existem muitos aplicativos bons no mercado feitos com essa tecnologia e até hoje são mantidos com jQuery Mobile. Se a gente for ver, existe site aí, o jqmgallery.com, que tem alguns aplicativos que foram feitos com jQuery Mobile. A gente tem aplicativos de várias universidades americanas, nós temos vários aplicativos de supermercados que são super utilizados, que foram feitos com jQuery Mobile, mas o maior case de aplicativo híbrido que existe, na minha opinião, é o Untapped, que é super utilizado. Vocês certamente vão ver alguém no Twitter ou no Facebook compartilhando os badges do Untapped, que é basicamente um Foursquare de cerveja. Então você faz check-in de cerveja, você procura cervejarias próximas ao local que você está, então ele faz a utilização de geolocalização, faz a utilização de câmera, já que você pode tirar foto da cerveja que você está tomando e compartilhar nas redes sociais. Nesse caso, ele faz a utilização do plugin para compartilhar no Facebook e no Twitter também. Enfim, tem várias funcionalidades super legais e é um aplicativo feito com PhoneGap e jQuery Mobile. E é um app bem legal para ser explorado, para ver o que é possível a gente fazer com aplicativos híbridos. O jQuery Mobile ele foi criado pensando em mobile first. Então você pode criar tanto web apps, ou seja, que são aplicativos que irão rodar no browser, ou seja, você vai passar uma URL, um link para o seu cliente, para o usuário, e o usuário vai abrir o browser da preferência dele e ele vai poder utilizar o seu aplicativo. Então também é hospedado na web, como se fosse qualquer outro site. E além disso, você também pode utilizar o jQuery Mobile e empacotar o mesmo utilizando o Cordova ou o PhoneGap. Tem compatibilidade com diversos tamanhos de tela, tanto do Android quanto do iOS e também do Windows Phone, então dá para utilizar para as três plataformas. O Untapped, se a gente for ver aqui, vocês podem ver que está na App Store, está no Google Play, tá na Windows Phone Store e também tá no BlackBerry 10. Então eles empacotaram o aplicativo com o PhoneGap para 4 plataformas diferentes, o que é muito legal. E toda a questão do jQuery Mobile é que ele tem componentes, então tem navegação com Ajax, tem as transições, tem as animações quando você troca de tela. O desenvolvimento é declarativo, então para quem já sabe aí um pouco de Angular, tá trabalhando com muito Angular ultimamente, e a gente vai ver isso no Ionic também, o desenvolvimento também é declarativo. O Sencha Touch, que é um outro framework que foi muito utilizado para desenvolvimento de mobile híbrido, ele tem um desenvolvimento imperativo, já que onde você somente codifica em JavaScript e depois o framework transforma esse JavaScript nos elementos DOM. jQuery Mobile tem vários componentes, você também pode customizar o layout, existem ferramentas para isso, também é possível customizar o tema. Você pode baixar somente o JavaScript do jQuery Mobile que você vai utilizar, né, a parte da biblioteca. Um exemplo aí do que a gente pode fazer, a gente vai ver já esse exemplo em um instante. Então, basicamente, o que você vai fazer é adicionar o CSS do jQuery Mobile e adicionar o jQuery mais o jQuery Mobile, né, o JavaScript dessas duas bibliotecas, e dentro da tag body é onde a gente vai começar a declarar o aplicativo. Nesse caso do jQuery Mobile, a maioria são com divs e tem esse data role
aonde a gente vai indicar qual que é o papel daquela div no aplicativo. Então é página, é header, é conteúdo, é o rodapé, enfim. E esse é o código para poder mostrar aquela lista. Então uma coisa muito bacana do jQuery Mobile naquela época é que é um framework muito simples de se usar e a curva de aprendizagem é muito baixa. O que era o contrário, por exemplo, com o Sencha Touch. O Sencha Touch também é um ótimo framework, porém a curva de aprendizagem dele é bem extensa. E a estrutura do projeto, basicamente, você pode ter apenas um index HTML, é claro que você pode ter um CSS, um JavaScript do projeto, se for um projeto maior, e adicionar os 3 arquivos ali. Você pode pegar do CDN, o que particularmente eu não aconselharia no aplicativo mobile. É sempre bom você ter os arquivos locais para o seu usuário não precisar fazer o download sempre daqueles arquivos do CDN. Para essa aula, a gente vai fazer um exemplo de lista de contatos com detalhe. Já que na última ou na penúltima aula, a gente fez um exemplo de utilizar o plugin de contatos, né, listar os contatos do telefone, criar contatos, etc., a gente vai reutilizar aquele conhecimento para usar o plugin para tentar fazer um aplicativo que é um pouco mais user-friendly. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje, é uma lista listando os contatos do telefone. Quando a gente faz um tap ali em cima de um dos contatos, a gente mostra o detalhe. Poderia mostrar todos os detalhes, para esse exemplo eu vou mostrar apenas nome, sobrenome e o telefone e o nome formatado. E foi isso que a gente fez na última aula, se eu não me engano. Foi apenas um alert com a quantidade de contatos encontrados, a gente escolhia um contato, ou seja, foi algo bem simples, sem nada visual. Para essa aula a gente vai adicionar algo visual. Uma outra coisa que eu ainda não mencionei para vocês, e a gente vai fazer uso nessa aula, é que nós podemos criar os projetos do PhoneGap utilizando o comando ali, PhoneGap ou Cordova, create, o nome do projeto, o nome do pacote. Só que a gente também pode criar a partir de um template. Aqui no terminal, se você for digitar PhoneGap template list, vocês podem ver, deixa eu aumentar mais um pouco aqui, vocês podem ver que tem o blank. Se vocês utilizarem o blank, vai ser apenas um index HTML com cordova.js importado, mais nada. Tem o Hello World, esse é o template que a gente usa para criar os nossos projetos, né, que é o padrão utilizado quando a gente utiliza o comando create do PhoneGap ou do Cordova. Aqui está uma ótima oportunidade para vocês explorarem quais são as tecnologias que ficam legais para vocês utilizarem, para vocês criarem projetos com componentes visuais. E tem esse Start Track aqui também, que eu recomendo que vocês criem um projeto, baixem, ou então vá no GitHub do PhoneGap e veja o código-fonte por lá, que é um aplicativo estilo Spotify. Até o ano passado existia um template de jQuery Mobile também. Quando eu fui preparar essa aula, eu vi que eles retiraram. Na documentação ainda fala que tem template de jQuery Mobile. Mas para isso eu criei e coloquei aqui, que é um jQuery Mobile PhoneGap template. Inclusive vocês podem criar templates e utilizar posteriormente. A única coisa que vocês precisam fazer é compartilhar, por exemplo, num GitHub aí da vida, a pasta www com o seu conteúdo. Nesse caso aqui eu já tenho as bibliotecas do jQuery Mobile e também do Fast Click. Um dos grandes problemas do jQuery Mobile é que, como ele foi feito para web apps também, e em web apps você tem um clique, existe um pequeno delay quando você faz um touch, porque ele vai ficar esperando um clique e o touch demora um pouquinho mais. E com essa biblioteca aqui do Fast Click, a gente tira esse delay. Então isso era um dos pequenos problemas de performance que poderiam ocorrer utilizando o jQuery Mobile. Mas já tenho aqui todas as bibliotecas. O index HTML com aquele exemplo ali da lista com as marcas de carro. E também coloquei aqui um pequeno JavaScript que é para a gente já iniciar. Que só tem o método de init, o de bind events, inicia o fast click e já tem aqui a funçãozinha do device ready pronta para a gente implementar. Para criar um projeto a partir desse código do jQuery Mobile, a gente pode utilizar o comando aí na tela. Basicamente é o PhoneGap create, nome do projeto, 2 itens, template, e aí você passa ou o nome do template, daquele template list que a gente viu, ou então o link do projeto do GitHub, do Bitbucket, enfim. Lembrando que para esse caso, você, como é um projeto do GitHub, você precisa ter o Git instalado na tua máquina para poder conseguir fazer o download, né? Já que ele faz uma espécie de um clone
dos arquivos que estão no GitHub. Então a gente vai utilizar esse exemplo para a gente poder começar. Eu tô aqui com o Workspace, eu vou trocar o diretório aqui do Workspace e vou utilizar aquele comando que é o PhoneGap create, vou dar um nome, vou colocar aqui, ó, JQM contatos, e aí é if template e o diretório do GitHub. Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui esse diretório do GitHub, ou vocês podem vir aqui em clone, download e copiar por aqui, tanto faz, e eu vou colar e ele vai criar o projeto a partir do código-fonte dali. Se a gente vir aqui agora, eu tenho o JQM contatos, ele já cria aqui com www, com a biblioteca, né, fez o download de todo o código-fonte, copiou também o package.json e o config.xml que tinha aqui nesse projeto. Então, caso vocês queiram, por exemplo, criar um template com React ou criar um template com alguma outra biblioteca que vocês gostem, pode criar um projetinho de starter, compartilhar no GitHub e os seus outros projetos você pode criar a partir dele também. Abrir o projeto no editor de texto, então vocês podem ver aqui que o HTML está super tranquilo. Caso vocês queiram, vocês podem simplesmente abrir esse index.html no Chrome. Vocês vão ver que vai dar um erro aqui por causa do cordova.js. Não tem problema, já que a gente está rodando do browser aqui, não está rodando de um dispositivo, mas a gente consegue ver aqui uma lista feita com o jQuery Mobile. A gente agora vai começar a modificar essa lista para a gente poder carregar os contatos do celular. Eu vou vir aqui no index.jsp e vou começar a codificar dentro desse device ready. A primeira coisa que a gente quer codificar é carregar todos os contatos do celular. Então, para isso, eu vou fazer uma funçãozinha getAllContacts, que é uma função, e vou chamar essa função dentro do device ready. Aqui dentro do device ready, então, vou chamar aqui pelo getAllContacts mesmo, e aqui a gente vai colocar o código nativo utilizando o plugin de contatos do PhoneGap. Então, o que a gente pode fazer nesse caso é ir na documentação e ver como é que a gente utiliza esse plugin. Ou então você pode copiar o código do que a gente utilizou na aula de plugin de contatos. Para essa aula não ficar muito extensa, eu vou utilizar aqui, eu já tenho esse código pronto, então eu vou colar aqui o código que eu tenho e a gente vai passando pela explicação ao invés de codificar tudo, fazer o live coding aqui. Então, basicamente, nós estamos utilizando o Contact Find Options, que é o objeto que a gente utiliza para poder fazer busca de contatos no PhoneGap ou no Cordova. Não vou utilizar filtro, vou permitir múltiplos contatos. Eu quero que pelo menos tenha o nome, e aqui eu vou achar os contatos que tenham nome. Tem uma função de callback, de sucesso e de erro e as opções. Então aqui a gente está utilizando aquele Navigator Contacts Find. O Navigator é o objeto global do Cordova ou do PhoneGap para fazer acesso nativo. O Contacts é a API que a gente está utilizando e o Find é um método para poder carregar todos os contatos. Para a gente não esquecer, então vou vir aqui em cordovapache.org. Vou acessar a documentação, vou vir aqui na parte de contatos e eu preciso adicionar o plugin. Então, copiar aqui, vou no terminal, vou fazer aqui mudança de diretório para JQM contatos, foi isso que a gente utilizou, JQM contatos, e vou adicionar o plugin. Adicionou o plugin. Tem um update aqui do Cordova para depois, mas eu posso fazer isso depois. E aqui dentro do nosso projeto, a gente vai ver que na parte de plugins foi adicionado o plugin de contato. Beleza. Para o callback de erro, vai ser apenas uma função onError, onde a gente vai colocar um alert mesmo. Aqui, caso vocês queiram, pode utilizar o alerta nativo. Nesse caso, não esqueça de adicionar o plugin de alerta nativo e seguir a sintaxe correta. E aqui nós então vamos fazer um onAllSuccess, que também é uma função, e essa função recebe os contatos. Então, contacts, que é o objeto que é passado para o callback de sucesso. Se existir contatos, a gente vai começar a codificar. Como é que a gente vai fazer isso?
No caso, se o contacts.length, se existir essa variável, então a gente vai colocar o nosso código aqui. Aqui nós vamos limitar a 30 contatos para fazer o display na tela. Se for menos de 30 contatos, vai utilizar o tanto de contatos que existem no celular. Se for mais, eu vou limitar a 30, porque é só um exemplo, não tem necessidade. A gente vai também ordenar esses contatos, porque geralmente os primeiros contatos que vêm são os contatos que foram, né, a ordem em que os contatos foram criados no celular. Como a gente quer mostrar separados com a letra A, com a letra B, com a letra C, etc., a gente vai ordenar em forma alfabética. Essa função para ordenar em ordem alfabética é super simples. Ela vai pegar o nome formatado do contato, vai fazer a comparação. Então, se for menor, retorna -1. Se for maior, retorna 1. Se for igual, retorna 0. É uma função de comparação comum aí quando a gente sempre trabalha como arrays. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, eu poderia simplesmente trabalhar diretamente com esse array de contatos. Porém, por algum motivo, quando eu tentei fazer um console log dos contatos, ou quando eu tentei transformar o objeto de contatos em JSON, ele acabou dando erro. Então eu criei esse array auxiliar, fiz um for aqui. Se existe o nome desse contato, eu crio um objeto, seto aqui o ID, o nome e os telefones, que são os objetos que a gente está interessado em mostrar aqui para o usuário, e eu adiciono nesse array temporário. Depois desse array temporário aqui, é que a gente vai começar a trabalhar e a mostrar as informações na nossa página. Então, a outra coisa que a gente vai fazer aqui também, no index.html, eu vou tirar essa div aqui, que é o código do próprio jQuery Mobile, e vou substituir por uma lista de contatos. Esse componente aqui, então isso aqui vai ser uma página, então vai ser a página de lista de contatos, vai ter um header e tem um conteúdo que é uma lista. Então eu tô aqui com um L, com ID, que é um list view, e você pode fazer o clique nos detalhes, né? Vai mostrar aquela setinha. Aqui, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos iterar novamente esse array de myContacts aqui e nós vamos fazer um append nesse UL aqui para cada contato. Então, cada contato vai ser uma tag LI nessa lista de contatos aqui. Só que eu não vou pegar diretamente esse contact list que a gente tem aqui e vou fazer o append de cada coisinha que a gente tem. Uma outra dica de performance e aplicativos mobile é que tente o mínimo possível em manipular o DOM. Então a gente vai iterar os contatos, obter o objeto contato. Se o objeto contato tiver um nome e a letra for a letra que a gente estiver trabalhando, então quando for uma letra A, vai pegar aqui a primeira. Enquanto for a mesma letra, a gente apenas faz o append aqui, que vai ser um objeto LI, que tem uma classe, o ID vai ser o próprio ID do contato, e o href aqui vai ser o contact info. Depois a gente vai poder trocar de página e a gente faz o código. E a gente mostra aqui no cabeçalho o nome formatado, mais o ID entre parênteses. Além disso, a gente vai colocar dentro do local storage, então eu vou colocar aqui em cima um local storage que vai fazer referência ao próprio local storage do HTML5. A gente também vai colocar esse objeto no local storage para a gente poder depois, quando trocar de página, não precisar fazer novamente acesso à API de contatos do PhoneGap. Vai deixar os dados locais para a gente poder trabalhar e facilitar a nossa vida. Quando trocar de letra, a gente vai colocar um divisor de letras aqui, que é quando mostra o A, B, C e etc. Só depois que a gente terminar de iterar o for, é que a gente vai fazer um append lá no DOM. Então, tentar manipular o mínimo possível do DOM. Se não tiver nenhum contato, a gente mostra que não tem nenhum contato. No final, a gente só dá um refresh naquela list view, né, já que esse objeto aqui é um list view, para poder fazer o refresh na tela também. Então, com isso aqui, a gente já conseguiria verificar os contatos que existem. Então, o que eu posso fazer aqui é dar um refresh nessa tela e ver se tem algum erro aqui. Como a gente está tentando fazer o acesso à API de contatos, no browser a gente não vai conseguir fazer nada, porque
não dá para testar no browser. Para isso, então, a gente vai utilizar o PhoneGap Developer App, onde a gente vai poder fazer um preview dos contatos que existem no telefone real. Então, aqui eu vou fazer um PhoneGap Serve, vou abrir aqui o PhoneGap Developer App para a gente poder ver. O IP 192.168.022.3000, beleza, vou conectar e se tudo der certo, beleza, a gente já consegue ver as informações aqui. Só que quando a gente faz um touch aqui, você está vendo que não muda, mas a lista de contatos já está sendo mostrada na nossa tela. Vamos então fazer com que, se a gente, na hora que a gente fazer um touch no contato, mude a página também. Para isso, aqui no index.html, eu vou colocar uma outra página que tem que tem o ID Contact Info, que tem o header. O header vai ter um botãozinho de voltar. Aqui depois nós temos o conteúdo, que tem uma label nome, tem um input, onde a gente vai colocar o campo given name do objeto contato. A mesma coisa com o family name para o sobrenome e também o telefone. A gente vai colocar um dos telefones aqui. E todos esses campos são read-only, porque a gente só quer mostrar a informação para o usuário. Para isso, a gente vai precisar adicionar eventos. Eu vou colocar dentro aqui do Bind Events os eventos que a gente vai escutar. Então, tá vendo que aqui tem o Class Contact List Item do ID. Aqui, então, nós vamos pegar do Contact List, que está dentro desse objeto aqui, dessa UL aqui, com esse seletor, que é o LI Contact List Item. Então, quando o usuário clicar, nós vamos pegar o ID selecionado. Então, nós vamos pegar o ID, né, o atributo ID, que nós colocamos aqui, o ID, que é o próprio ID do contato, e nós vamos obter o contato by ID com esse Selected ID aqui. E também vamos adicionar um outro evento, que é quando a página mudar, ou seja, quando a gente, dentro desse Get Contact by ID, a gente vai redirecionar para uma outra página. Quando redirecionar para uma outra página, a gente vai mudar dessa página aqui, que é o Contacts Home, para o Contacts Info. Para pegar o contato by ID, vou colocar aqui no final o código. Esse Get Contact by ID vai receber o ID do contato que foi selecionado, que foi feito clique ou touch. E nós vamos setar nessa variável global aqui, Contact Info. Então, vou vir aqui e colocar mais uma variável local. E vou pegar do que está no Local Storage. Aqui no Local Storage existem dois métodos, né? O Local Storage, ele trabalha com chave e valor. Se a gente vier aqui no browser e a gente vir aqui em Resources, vocês podem ver que tem um WebSQL e tem um Local Storage aqui. Aqui não tem nada, mas é chave e valor. Eu posso colocar aqui, por exemplo, a chave e o valor. Para eu setar essa informação aqui, chave e valor, a gente utiliza o método setItem. Então aqui eu vou passar a chave e aqui eu passo o valor. O que a gente setou como valor aqui? O objeto contato em formato JSON. Para a gente, então, buscar essa informação, a gente vai chamar o getItem passando a chave. Como esse contato ele foi transformado em JSON, a gente vai pegar esse JSON e vai parsear e vai setar nessa variável ContactInfo. Uma vez que a gente tem essa informação, a gente vai pedir para modificar a página e ir para a página ContactInfo. Para isso, a gente está escutando aqui esse PageChange e a gente vai implementar esse método onPageChange agora. Vou colocar aqui então o outro código, o onPageChange. O que ele vai fazer? Aqui, quando a gente passa o onPageChange, ele recebe um evento e recebe também esse data. Esse data, ele tem essa informação toPageID, que aqui a gente está passando o ContactInfo aqui. Então, esse é o ID da página. Se o ID da página for ContactInfo, que é exatamente esse ID aqui, dessa página onde a gente tem os dados, onde tem o formulário, a gente vai limpar todos os valores, ou seja, vai iterar todos os inputs do tipo texto e vai setar o valor como vazio para a gente poder setar e não ficar lixo de informações antigas. A gente vai setar então o Contact Header.
Tá aqui o Contact Header, nesse H1 aqui, que vai ser o nome formatado do objeto contato do PhoneGap. O Given Name vai receber o primeiro nome, o Family Name vai receber o sobrenome e o telefone vai pegar apenas o valor do primeiro telefone. No objeto contato do PhoneGap, nós temos vários telefones. Vou pegar só o primeiro, mas vocês podem mostrar todos os telefones. Então tem aqui, olha, tem a label, nome, sobrenome, telefone e os inputs que tem aqui os IDs, Given Name, Family Name, ID e aqui fazendo a manipulação de DOM com o jQuery, a gente consegue setar essas informações. E basicamente com isso a gente vai conseguir agora fazer o refresh. Então tem aqui a lista dos telefones. Eu vou pegar o primeiro que a gente criou na aula passada e tem aqui o nome, mas se você clicar, você tá vendo que tá read only, não consegue fazer nada. E tem esse botãozinho de voltar. E a gente pode ver então o display das informações. Só que vocês estão vendo aqui nessa barra em cima que não tá muito colado, não tá legal. O PhoneGap tem um outro plugin que é o Status Bar. Nesse status bar, a gente consegue tirar essa informação. Então, eu vou adicionar esse plugin no nosso projeto. Vou parar aqui o PhoneGap Serve com Ctrl C. Vou fazer aqui um Ctrl V do plugin. E para a gente poder verificar, pro iOS aqui, a gente precisa adicionar esse código aqui, ó, Status Bar Overlay Web View. Vou colocar isso dentro do Device Ready. Cadê o Atom? Aqui, cadê o Device Ready? Vou colocar aqui, só que essa informação aqui, ela é apenas se for iOS. Então, como é só o iOS que precisa disso, eu vou utilizar aquele device. Então, vocês estão vendo aqui, para fazer um exemplo super simples, a gente está utilizando 3 plugins diferentes. Então, só vou verificar se é o device. Aqui, então, vou substituir. Se for o device.platform for o iOS, eu vou setar esse overlay para falso, ou seja, para ter aquele, né, para não fazer o overwrite do header do iOS. Vou vir aqui de novo e vou fazer o PhoneGap Serve novamente. E a gente pode ver agora que o status bar do iOS aqui, pelo menos, tá ok. E, né, tá separadinho, bonitinho. Caso vocês queiram ver mais aplicativos do PhoneGap feito com diferentes tecnologias, existe essa página do phonegap.com/app. O código fonte, como sempre, está no GitHub, caso vocês queiram fazer o download do projeto pronto, já completo. Certificado do curso vocês podem pegar depois no portal loiane.training. Na próxima aula a gente faz uma introdução do Ionic e já começa mais aulas para a gente poder explorar um pouco mais a parte visual de aplicativos com PhoneGap e Cordova. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!